Olá, bem-vindos ao Cinemar de mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira, e hoje o meu convidado é o Getro, do site getro.com.br e também do canal de mesmo nome no YouTube, especialista em filmes de terror. E aí, indo direto ao assunto, Getro, qual é seu filme de cabeceira? Olá, Marden! Olá, pessoal! Olha, quando você me fez essa pergunta, eu fiquei muito balançado, né? Porque filme de cabeceira, eu fiquei pensando, olha, eu tenho que indicar um filme bom, mas eu poderia ter indicado milhares de coisas trashes que eu amo e adoro, mas acabei balançando para o lado, pegar um filme mais clássico, mais refinado, e aí, claro, não poderia ser outro senão O Exorcista, que é um dos filmes que, um pouco da minha história com terror, foi um dos primeiros filmes que eu vi, ainda era muito jovem, tinha 9, 10 anos de idade, e esse filme me marcou muito, mano. E é um filme que está completando esse ano, coincidentemente, 50 anos. 50 anos. 50 anos com uma continuação prestes a sair. A gente não sabe agora, né, com a greve dos atores e dos roteiristas, se vai adiante. Mas ao que tudo indica, eles não vão fazer mais refilmagens, então o que está lá vai sair mesmo em outubro. É, e não faz muito tempo saiu a versão do diretor, né. Não sei se você já chegou a ver essa versão, tem até a previsão de ela ser lançada nos cinemas agora em outubro, porque a Warner completou esse ano 100 anos, o estúdio Warner, que é o produtor do Isso. filme. E eles farão ao longo de todo o mês de outubro um grande festival com grandes clássicos produzidos pelo estúdio, né. Está previsto exibir Casablanca, O Tesouro de Sierra Madre, vários filmes do Que Kubrick legal. e O Uhum. Exorcista, e O Vento Levou, e O Exorcista está na lista, e eles vão justamente exibir esse novo corte do diretor, É que eu isso que eu ia te ainda não vi, perguntar. eu ainda não Esse vi. Blu-ray que eu tenho aqui, ele tem uma versão do diretor, É, que é pode uma até ser versão que seja essa, mas até onde eu sei que ela não nunca foi ao chegou a ser cinema. lançada no É cinema, né, isso. talvez É, seja isso. exato. De qualquer Pode ser que seja maneira essa aqui. de qualquer maneira eu não vi essa versão do diretor, né, mas para mim já me basta ter visto O original. o original, que quando ele foi lançado, eu era muito jovem ainda, não pude vê-lo no cinema. Eu terminei vendo O Exorcista pela primeira vez quando ele saiu em VHS, e Mesmo caso. e antes da pandemia, a rede Cinemark tinha uma seção chamada Clássicos do Cinemark. Sim, me lembro. Uma vez por mês tinha um filme clássico ou uma série de filmes clássicos durante um período que eram reexibidos, né. Então, numa dessas sessões, eu vi pela primeira vez O Exorcista no cinema. E confesso que o impacto foi exatamente o mesmo, até O mesmo. maior, por perceber que o filme envelheceu muito bem. Não, e eu estava revendo agora, né? Que a gente combinou de fazer essa gravação e eu fui rever. E aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou olhar de novo aqui os bastidores, que eu não me lembrava de muita coisa. E é incrível como os efeitos práticos não envelheceram, né? Independente de figurino, a história em si, mas os efeitos funcionam muito bem, né? E era numa época que não tinha, os atores não tinham seguro, então o cara andava dando tapa em todo mundo lá, o diretor dando tiro para é uma maluquice sem tamanho esse filme, né? Fora as histórias de bastidores, as histórias supostamente sobrenaturais envolvendo as mortes de algumas pessoas, que envolvem o filme e acabam criando uma atmosfera ainda mais assustadora, né? Pois é, e é um filme que é dirigido pelo William Friedkin, que vinha, assim, de uma tradição de filmes bem diferentes, né. Nunca tinha dirigido terror antes, né. Não. E adaptado de um livro, de um best-seller, né. O próprio autor do livro, o William Peter Blatty, fez a adaptação do roteiro, e toda aquela onda
não sei se você vai lembrar, mas na época, isso eu lembro, ainda garoto, porque eu acompanhava meu pai vendo televisão, e me lembro que o Fantástico, da época que o filme foi lançado no Brasil, fez uma série de reportagens mostrando cenas assim reais de exorcismo. Me lembro de meu pai comentar comigo que saiu no jornal que pessoas desmaiaram, passaram mal dentro da sala de cinema por conta de cenas fortes que o filme tem, né? E tudo aquilo só serviu para aumentar mais ainda a minha expectativa, né? Eu tinha apenas 10 para 11 anos, não podia ver o filme ainda, né? Tem umas imagens no YouTube, não sei se você já viu, da Premiere. Cara, é literalmente o termo blockbuster, porque é aquelas curvas virando quarteirão de pessoas para entrar na sessão. É muito incrível, é muito incrível. Você estava falando aí do diretor, Friedkin, e ele já foi, na minha época de estudante de cinema, um dos meus diretores favoritos. Eu amo Operação França, mas tem um filme dele que eu ia falar, cara, inclusive, mas a temática que era terror, eu acabei trazendo no Exorcista, que é Sorcerer. Você já viu esse filme? Sim, O Do Salário Friedkin? do Medo, É isso que eu queria lembrar, o título em português, Salário do Medo. Incrível que, esse que filme. é que é uma versão de um filme francês Exato, exato. do, acho que do Clouseau, da Que é um década filme que o de Tarantino 50. ama, que já isso, exatamente. Que o Tarantino ama esse filme, inclusive já É, usou eu de vi referência. esse filme eu vi no cinema, cara. Eu vi esse filme Nossa, no que cinema. inveja! Eu adoro esse Não, filme. não é nem, desculpa, não é Salário do Medo, é Comboio do Medo. Comboio do meio. Mas salário combinaria também, né? Que é a Pode ser. situação dos caras lá combinaria também. Eu lembro desse filme. Eu gosto O, muito do estilo do Friedkin. é, Mas não dá mais. O que ele fazia e deixavam fazer também, né? Eu estava vendo agora esse documentário e aí tem nesse bastidor, não sei se você sabe desse episódio. Tem um padre de verdade que trabalha no filme, que é um padre que vai lá no final. Como diz um amigo meu, passou uma semana, não é mais spoiler. É, tem a cena final lá que o padre já morreu e ele vai lá, dá extrema unção, e é um padre de verdade. E o cara não estava fazendo direito. E aí o filho que foi lá e sentou-lhe a bolacha no cara. E aí tem um depoimento dele nesse Blu-ray falando assim: eu tava me tremendo todo, mas não era interpretando o personagem, não era de raiva, porque ele tinha batido em mim. e, Nossa Senhora. e o Friedrich estava em alta nesse período, porque ele vinha justamente do grande sucesso de Operação França, né? Sim, Que sim, sim. é, para muitos, o grande divisor de águas do cinema de investigação, de perseguição, né? Tem aquela sequência fabulosa da perseguição do Popeye, né? Do Gene Sim. Hackman, ali por Nova York, que é bastante imitada, mas nunca superada, né? E aí vem o Cursos, outro arrebenta quarteirão do Exorcista logo depois. cursos de montagem usam bastante aquela sequência de perseguição, né? Porque Exato. ali é que aquele negócio da secundagem, né? Um corte praticamente a 1 segundo, 2 segundos. Começou ali aquela. A geração MTV fala que a gente responsabiliza muito a geração MTV pela forma como os filmes passaram a ser feitos, muito ágeis, mas um pouco daquilo já vinha ali dos anos 70, né? É, e como, Ameaçando acelerar o processo. e como você falou que naquela época não existia o seguro dos atores, aquela cena deve ter sido bem realista, né? Não, não. Marden, você precisa ver. Eu sei que você tem uma coleção extensa, não sei se você tem um Exorcista aí. Tenho. Mas esse Blu-ray aqui é um achado porque tem de alguns atores, inclusive, falando assim: olha, eu sou um ator, eu me preparei para determinadas cenas. Não precisava ele vir com uma pistola dar um tiro nas minhas costas, né? Para me pegar de surpresa. Eu conseguiria. Se ele me falasse, olha, eu quero uma expressão assim, uma inflexão assim, algo assim. Não precisava disso. Mas, enfim, eu acho, inclusive, isso é uma teoria minha, que quando se estabeleceu o conceito da nova Hollywood e começou a dar mais liberdade para os diretores, isso foi subindo a ponto de inflar o ego de alguns deles, e talvez do Friedrich talvez tenha sido um desses casos, que ele achou que ele poderia fazer o que ele quisesse dentro do set de filmagem, né? Que era uma coisa que Hitchcock fazia lá nos anos 60, que era um outro jeito de fazer cinema.
Como é que começou esse teu interesse pelo cinema de terror? É algo desde muito jovem ou Muito apareceu na jovem, Mar. adolescência? Não, muito jovem. Muito... Eu acho que um pouco influenciado pelas minhas irmãs. Antes da gente começar a gravar aqui, eu estava te falando que eu tenho duas irmãs com mais de 10 anos de diferença. E quando veio o advento do VHS, meados dos anos 80, 86, tinha 10 anos de idade. Então elas pegavam os filmes nas locadoras, e nos anos 80 você não ficava preocupado, tal idade, não tinha isso, né? E eu acompanhava as sessões com elas, as sessões dentro de casa, obviamente. Uhum. E aí eu vi muita coisa imprópria para minha idade. E O Exorcista foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi. E desde criança eu tinha um negócio que era: tô com medo, vou enfrentar. E eu assisti, me borrando de medo, eu assistia, não tinha problema nenhum. E aí veio o Exorcista, veio o Bebê de Rosemary, e aí foi piorando, né? Os slashers da época, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, foi ficando mais pop. Mas vi muita coisa legal. Eu acho que isso de alguma forma influenciou, Made. Outro dia me perguntaram num podcast qual era o primeiro filme de terror que eu tinha visto. E aí eu disse O Exorcista. E aí um amigo de infância, sei lá, uma semana depois me ligou e falou assim: ó, Jeto, você falou O Exorcista, eu estava lá escutando a sua entrevista e tal, só que você não se lembra. A gente, com 8 anos de idade, a gente entrou numa sessão do Zombie, do Lúcio-Fute, e que estava passando no Diallo, cinema. né? Começou com Diallo, então. Começou com o Diallo. A gente, alguém da galera, o pai era amigo do cara da bilheteria, e aí conseguiu que a gente entrasse para ver esse filme próprio pra gente, né? E aí ele falou: eu não lembrava disso, Mar. Eu não lembrava. Aliás, como eu não me lembro de muita coisa, acho que eu tive Covid 2 vezes e afetou demais a minha memória. Eu perdi muita coisa que eu tinha, assim, de lembranças boas do passado. Mas voltando ao Exorcista, você chegou a vê-lo no cinema alguma vez ou tua experiência com Não, ele é toda de casa? toda dentro de casa, toda. Infelizmente não tive essa oportunidade. Lembro quando passou, quando o Cinemark exibiu, e eu estava preso com outros compromissos, não pude ir. Eu me lembro que acho que era um final de semana, só tinha uma sessão em um É, dia, é. não é isso? É. E aí eu Quando não consegui ir. começou era no sábado à noite e no domingo a primeira sessão da tarde. Isso. Me lembro que eram Então, uns dependendo horários do filme, assim. eu cheguei a ver as duas sessões. Eu fiz isso Ó, que beleza. com Blade Runner, por exemplo, que eu adoro. Pois é. Eu vi a Blade sessão, Runner eu consegui ver quando eles relançaram a versão do a diretor do versão, Ridley Scott, que foi aos a versão cinemas. definitiva, né? Isso aí. Né? Essa eu vi no cinema. Mas, infelizmente, o Exorcista eu não tive essa oportunidade. Mas em VHS eu vi uma cacetada de vezes. E depois que eu comecei a colecionar Blu-ray e DVD, eu também vi um monte de vezes. Mas eu acho que o impacto na tela grande deve ser outra história, né? Uhum. Não, e aquilo que você falou da questão que envolve os efeitos práticos. Ainda hoje é algo assustador e quase que inexplicável aquela sequência da cabeça da Reagan Girando, né? girando, a levitação, todo... E o filme, ele é muito, assim, ele é quase documental, porque ele passa, pelo menos para mim, desde a primeira vez que eu vi e essa última vez, pouco antes da pandemia, que eu vi pela última vez no cinema, o filme tem essa carga forte de verdade e uma plausibilidade. Você pode até ter Sim, algumas reservas, né, por conta de religião, ou seja o que for, mas a forma como o Friedrich constrói toda a mise-en-scène, a questão do cuidado com a locação, o sim. enquadramento, tudo isso, além de apavorar muito, e justamente por apavorar bastante, para mim esse pavor vem justamente desse forte senso realista que o filme tem. Eu não sei se você tem essa mesma percepção. Tenho. Inclusive, quando eu fui fazer a crítica agora recente do Exorcista do Papa com o Russell Crowe, eu fiz uma pesquisa sobre o padre lá, o padre Amorth, né, que fala, Uhum. e eu estava lendo, e aí acabei entrando num texto que falava do Exorcista. E aí o cara falando que quando o Exorcista, o jornalista que escreveu a matéria falando, que quando o Exorcista foi lançado, que a Igreja Católica estava
querendo desativar esse setor que tinha lá o Ministério do Exorcismo, né? E aí, como entrou nos anos 60, 70, e as doenças psiquiátricas começaram a ser identificadas, eles estavam querendo desativar esse setor. E que o filme fez um enorme favor, né, à Igreja Católica, por trazer esse tema novamente, fazer esse tema realmente circular novamente. A questão do exorcismo, do diabo conseguir incorporar em pessoas. E aí, eu estava vendo, nesse mesmo Blu-ray que eu estava comentando com você, que o Friedrich, quando ele foi construir a história, né, sentou com o Blair, ele pitacou muito no roteiro do Blair. Tanto que o Blair depois falou assim, olha, eu quero ser produtor também, para eu ter algumas autonomias do que vai ser feito. E aí, houve sempre a intenção de trazer muitas pessoas ligadas à igreja para dar uma espécie de assessoria ali no que eles estavam fazendo. Tanto que tem esse padre de verdade lá no fim do filme, Uhum. e tem umas participações, acho que tem um outro padre também que participa, eu não lembro exatamente de que função, participa da história. Então eu acho que esse cuidado, Marcos, com tudo isso, sabe? É o que contribui também para o filme funcionar, independente da religiosidade das pessoas. Porque se fosse algo muito ligado só à religiosidade, trocentos outros filmes que tem aí que brincam com isso não seriam assustadores para todo mundo, né? Eu Exato. não sei, a gente já passou aí dos 40 faz tempo, mas eu não sei se as novas gerações assistem, e isso talvez a gente vai ter uma comprovação com esse novo Exorcista, eles assistem, conseguem se conectar como a gente se conecta, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, só voltando aqui em relação ao que você perguntou aí, cinema, e se eu tinha oportunidade de ver em cinema. Não tive, mas uma coisa que eu percebi e que me trouxe mais paixão ao filme foi quando eu saí do VHS para o DVD e depois do DVD para o Blu-ray. Ray. Eu pude perceber muitas referências que eu não conseguia enxergar por conta da qualidade da mídia no Sim. VHS, e tem coisas nas paredes, lá no quarto da Reagan, tem muita referência. Tem um bonequinho que ela usa, que ela faz, que ela constrói, que aí quando você vai ver é praticamente um Pazuzu de cenoura. Tem um ataque à igreja lá, a uma estátua da igreja, uma imagem da igreja, e ela tá suja com os mesmos tons da massinha de modelar que a Reagan usou para fazer esse bonequinho. Sabe? Tem muita coisa assim que você, a priori, você não percebe. E talvez se fosse nos anos 80, provavelmente não perceberia mesmo, porque não sei no cinema, talvez, mas eu estou te falando da minha experiência pessoal. Uhum. Em VHS não via, cara, a qualidade era muito Não, ruim. não dá. Eu praticamente, não, redescobri o filme. O filme cresceu para mim quando a mídia melhorou, a tecnologia chegou e trouxe o Blu-ray. E eu lembro também, em relação ao Exorcista e a época que ele foi lançado, ele é de 1973, aquele período todo vinha assim uma fase muito boa de cinema de terror, né. Já tínhamos tido o Bebê de Rosemary, que você citou, do finalzinho da década de 1960, o Exorcista em 73, pouco tempo depois do Exorcista tivemos A Profecia. Então era um período em que tínhamos filmes de terror, eu não gostaria de dizer assim mais adultos, mas filmes de terror que sabiam dosar melhor o sugestivo com o explícito, diferente do que começa a acontecer a partir da década de 1980, quando o explícito começa a dominar os filmes. Mas essa leva da segunda metade da década de 60 até o final dos anos 70, esses 10, 12, 13 anos desse período, você vê exemplares assim fabulosos de filmes e que talvez até por isso, por trabalharem mais a sugestão do que o explícito, não envelheceram mal, né, muitos deles continuam com o mesmo impacto. O Bebê de Rosemary é um ótimo exemplo de um filme que até diferente de O Exorcista, ele é muito mais sugestivo do que O Exorcista. O Exorcista tem momentos, assim, de explicitude muito maior do que o Bebê de Rosemary, mas eu lembro que eu revi os 2 com a diferença de pouco mais de um mês, e o Bebê de Rosemary se revelou mais apavorante para mim do que o Exorcista, que também já é um filme apavorante.
O Bebê de Rosemary, eu sempre brinco que eu digo o seguinte: quando eu for rever de novo, dessa vez, com certeza, vão mostrar o rosto do neném. Eu tenho certeza que a próxima vez que eu for assistir, vai mostrar. Eu passei um intervalo grande sem vê-lo, sei lá, 8 anos. Acho que foi justamente essa migração, VHS e DVD. E aí eu falei, não, com certeza mostra, com certeza mostra. E aí depois que eu vi que realmente não mostrava, aí eu falei, ah, não, agora vai mostrar. Eu Não, sempre mas faço essa ele não brincadeira. mostra, mas você vê a cara do bebê. Você vê, é isso aí. Você vê. Não, é engraçado, você estava falando aí do Friedkin, quando começou aquela debandada do cinema, né, das pessoas passando mal, e ele ficou, em primeira instância, ele ficou preocupado que aquilo fosse afetar a bilheteria do filme. E De aí jeito ele nenhum. saiu em defesa. Oi? De jeito nenhum. Nenhum. Mas ele saiu em defesa. Tem um depoimento dele nesse Blu-ray dizendo o seguinte: ele foi para a TV dizer, não, as pessoas estão saindo, porque tem uma cena, né, que a Reagan faz um exame, aí eu não sei como é o nome do exame, mas enfia uma agulha aqui, é um negócio horrível. E aí ele falou, não, foi as cenas do hospital lá, que as pessoas estão saindo cada cena do hospital. Mas não era, é um conjunto, é um filme inteiro, tem vários momentos assim que realmente tem que ter estômago. Não, e você falou aí do receio da bilheteria. Eu dei uma lida sobre o filme um pouco antes. Ele teve um custo estimado de 11 milhões de dólares, que mesmo para aquela época, 1973, não era uma superprodução hollywoodiana, era um custo médio de Médio, é produção. Era isso. um custo médio de produção. Uhum. E ele teve um faturamento global de quase 450 milhões. Ou seja, ele fez mais de 40 vezes o custo original dele. Isso sem atualizar pela inflação, Isso né? sem atualizar e É, levando em conta que é um filme que foi censura 18 anos no mundo, ou na época nos Estados Unidos, a censura R, e, claro, isso limitava drasticamente o alcance de público. Não era um filme que os jovens assistiram, não era um filme de verão, né? E mesmo isso. assim, com todo o hype que se criou em torno do filme, essas reações das pessoas nas sessões, e numa época que não existia internet, a mídia era toda em cima de jornal, mídia impressa, Sim, sim. basicamente, eventuais comentários em rádio, ou algumas reportagens em TV, mas aí você vê a força do boca a boca, né? Pessoas que viram o filme e saíram falando, bem ou Não, mal não, de filme, mas falando, né. é engraçado que você pontuou uma coisa interessante, que nos anos 80, quando veio o horror mais explícito, o gore, e aí quando a gente chega nos 90, que o terror já fica meio pastelão, a gente percebe também que o público do cinema vai deixando de ser majoritariamente adulto para ir rejuvenescendo, né? Vai ficando mais adolescente, mais adolescente. E hoje tá um negócio que eu ia muito ao cinema. Eu não sei se é porque eu também estou ficando velho, estou ficando chato, mas eu vou muito menos agora, né? Vou quando tem cabine de filme de terror, vou. Uhum. Mas para escolher assim, não vou com minha esposa para ver, não só é difícil para você encontrar um filme legendado, mas um filme que te mova a sair de casa, né? Para ver, né? Não, Tá complicado. eu ainda vou bastante ao cinema, seja em cabine, seja mesmo em sessões normais, mas ultimamente eu tenho quando eu vou numa sessão normal, eu sento nas primeiras fileiras, justamente para não ter o incômodo de ter gente na minha frente usando o celular, Nossa, etcétera. Aí pelo menos estão lá para trás, não me incomodam, é mas uma boa ideia. Gostei dessa técnica aí, de sentar para frente, né? eu sento para frente. Eu fico na É, quarta fileira, assim, porque dá uma visão legal, não fica muito, próximo da dependendo da tela, né? sala, exato. Então, Uhum. é o recurso que eu tenho usado. Mas, assim, de Hum. o de que maneira o Exorcista mexeu com o teu gosto por cinema em geral e por terror em particular? Porque é um filme, assim, muito emblemático, é um filme, assim, quase não, é um filme paradigmático do gênero, é um filme que qualquer antologia que você fizer de terror
de qualquer Ele está época da presente, história do né? cinema, ele está presente. Está presente, verdade. E mesmo que Cara, você aumente o escopo para obra cinematográfica, ela é uma obra extremamente relevante como cinema, né? como Como cinema. narrativa cinematográfica. Como é que você, que é professor, que é estudante, estudioso de cinema, como é que você vê o Exorcista? Tanto no Olha, âmbito mais abrangente, como no âmbito específico do gênero terror. a minha ligação com o filme especificamente, e independente de, antes talvez até de pegar esse gosto por terror, talvez tenha vindo porque eu venho de uma família muito religiosa. E como eu estava ali 10, 11 anos, entrando na pré-adolescência, talvez gostar de um filme onde a presença do capiroto ou de algo que desafiasse os dogmas da Igreja Católica fosse algo muito presente na narrativa, isso talvez tenha me atraído inconscientemente, tá? Estou aqui Sim, fazendo essas, uma alta essas análise. considerações baseado na sua pergunta. Nem sei se era. Talvez fosse. Talvez não fosse. Fosse só realmente a questão... O gênero me atrai, né? A questão do susto, do medo, da sensação que o filme provocava. Pode ser uma coisa, pode ser outra, e pode ser as duas coisas também. Enquanto história de cinema, cara, você praticamente disse tudo aí, porque o Friedkin, ele cria uma atmosfera, pegou o texto do Blatty, e aí eu li o livro, lembra do Círculo do Livro? Eu li o livro Sim. naquela época, lá, nos 80, e eu perdi esse livro nas muitas mudanças que eu fiz. Então eu não sei o quanto o filme é fiel ao livro do Blair. Eu tenho algumas informações que eu baixei da história supostamente verdadeira, que é um menino e tal. E muita coisa foi alterada, né? Obviamente, muita coisa foi alterada. Independente ali da mãe, da circunstância, de quem envolve o possuído e tal, mas como o caso foi tratado, tá? E eu queria muito ter essa oportunidade de ler novamente o livro para fazer essa comparação. Porque nesse Blu-ray que eu te mostrei aqui, muitas pessoas pontuam aqui as interferências do Blair durante as gravações. Mas independente do Blair, não, perdão, do Friedkin durante as gravações. Então, independente disso, é aquela mesma história que o pessoal fala do Iluminado do Kubrick, que pegou o livro do Stephen King e destroçou, né? Fez uma outra coisa. Não sei até que ponto aqui o Friedkin interferiu do material do Blair, mas o que a gente tem aqui na mão é uma obra-prima. É uma aula de cinema, cara. Isso aqui eu não deixo ele nem longe e nem muito distante do Poderoso Chefão e Lawrence da Arábia, que são para mim os três clássicos do cinema assim que eu também poderia dizer que são filmes de cabeceira, vi N vezes, sabe? Eu sempre recomendo o Exorcista, mesmo para as pessoas que eu sei que não tem essa questão religiosa muito presente na vida, porque eu sei que é um filme que vai funcionar enquanto filme de terror, né? Você consegue mergulhar naquela história. Mas é o que eu disse anteriormente também. A gente precisa ver como isso vai funcionar, independente de ser o filme antigo que eles vão relançar, ou a nova versão que eles estão prestes também a colocar no mercado, se essa temática funciona com essa nova geração. Eu não sei se dá certo, sabe, Mário? Talvez tenha sido um filme feito para aquela época que envelheceu bem, mas talvez ele não tenha o mesmo impacto hoje com as gerações atuais. É, há de discutir isso com mais calma e ver a reação Eu das acho que é isso. pessoas. Agora é laboratório, né? É. Realmente é laboratório, né? Eu não sei se Mas eu tenho lá minhas dúvidas. Eu estou te falando por experiência própria aqui. não, eu Eu tenho, entendo, eu eu, sei, eu tenho um sobrinho de mas 30 que e é estudante de mas cinema, trabalha com cinema, e ele não acha o Exorcista nada disso. mas Inclusive, falou assim: olha, meus filhos nasceram na segunda metade da década de 80, cresceram ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000. Eles viram O Exorcista e eles foram muito impactados. É um filme que mexeu com eles. Então, tendo eles como parâmetro, né, eu acho que parâmetro. pode ser que vai ter uma turminha que vai até rir, vai achar bobagem e tudo, mas aquelas pessoas que tiveram o mínimo de sensibilidade cinematográfica vão perceber se tratar de uma grande obra. Ponto. E Eu isso acho também não vai que a mudar visão que nunca. a pessoa
é como a pessoa vai ver o filme também, né? Ele também aqui é um caso à parte, né? Porque ele já estava ali estudando na ECA, já queria. Então, acho que assiste o filme. E hoje, inclusive, só fazer um parênteses aqui, hoje, inclusive, é insuportável assistir um filme com ele, porque como ele é especialista em motion graphics, em efeitos, aparece uma cena ali, ele consegue destrinchar todos os efeitos que foram feitos, Marda. É incrível. Usou isso, usou aquilo, aí vai falando os termos técnicos que eu não faço a menor ideia de quais são. E Aham. então eu imagino que naquela época também, quando ele estava assistindo, pode ser um pouco de. Porque ele elogiou bastante os efeitos. Uhum. A maneira como o filme é feito, a maneira como o filme é conduzido. Mas não se impactou com a história. E talvez tenha sido isso um pouco, né? De mais preocupação com o bastidor do que se deixar levar, né? A Claro. interação, a imersão com o filme. Jetro, o papo está muito bom, mas a gente está chegando ao final. Quem quiser te acompanhar, onde é que te encontra? Eu vou deixar tudo aqui na descrição, mas venda o seu peixe aí. Vamos lá, fazer o jabá. Muito fácil de encontrar o Getro. Se digitar Getro com G no Google, acha porque a primeira resposta é sempre a minha, porque esse nome é muito diferente, convenhamos. Mas todas as minhas redes sociais, sem exceção, Getro com BR. Que, por sinal, se você botar o pontinho, getro.com.br, é o meu site de cinema fantástico, que está no ar desde 2009. E o próprio canal no YouTube que leva E o o teu próprio nome. canal no YouTube também, que é Getro com BR. Então, te agradeço pela participação e até o próximo Cinemarden.